Mais um episódio aqui do nosso podcast Carreira e Negócio. E hoje a gente vai falar de um tema polêmico, interessante, educação empresarial, né? O quanto que você precisa de desenvolver outras habilidades para suprir aquilo que você aprendeu de técnico importante, mas que não é suficiente para você crescer e evoluir se você vai para o mundo do empreendedorismo, né? Então a gente vai falar aqui, né, a questão assim, de quando a medicina vira negócio, com a doutora Carol Magalhães, né? Prazer. Ela é médica, ela é mentora de médicos e obrigado por estar aqui com a gente. Imagina, o prazer é meu. Obrigado por me receber. Vamos começar aqui com uma pergunta assim, como foi para você, né, essa percepção de que só a medicina e o conhecimento técnico de medicina não bastava e você precisava de ter outras habilidades, seja a questão de construção de autoridade, de venda, de gestão, né? Como foi esse processo? O mais engraçado, Jorge, é quando eu escolhi fazer medicina, eu falei pro meu pai, quero ser médica porque eu não quero ser empresária. Não quero cuidar de empresa, não quero gerir pessoas. Mal sabia eu que para realmente chegar onde eu queria como médica, era exatamente isso que eu ia ter que aprender a fazer, né? Então, foi quando eu percebi que a minha agenda estava lotada, eu estava estafada, sem tempo livre, sem tempo para a família, sem tempo para fazer as coisas que eu gosto, e meu bolso continuava vazio. Então, eu vi que aquilo que eu sabia tecnicamente, como médica, não era o suficiente para eu ter a vida que eu gostaria de ter. E aí, eu fui começar a buscar ensino não tradicional, ou seja, fora da faculdade, né? Fora da pós-graduação. E inclusive aí eu fui procurar com outros empresários, na época, não com outros médicos, mas com pessoas que têm empresa, que empreendem e ver o que eu consegui absorver disso que vocês que estão nesse tipo de negócio fazem para colocar no meu consultório. Uhum. E assim, em geral, né, olhando uma formação, porque assim, que eu saiba, assim, a formação de um médico, você faz 5, 6 anos de faculdade, depois 2, 3, 4 anos de residência, né? Especialização, Então, residência, pós-graduação, está falando aqui de 8 a 12 anos de estudo. tranquilamente, a depender da área que o médico busca. E aí são 8 a 12 anos de especialização, de investimento de tempo, de saúde física, de saúde mental, porque realmente não é fácil, né? Apesar da gente falar de saúde, o médico adoece muito para se formar. E quando você sai, você não sabe transformar o seu conhecimento em dinheiro. E é caro também, né? Das formações, talvez a mais Caríssimo, é cara, né? provavelmente a mais cara, apesar de estar abrindo muito a faculdade. O Brasil está formando hoje entre 40 e 45 mil médicos por ano. São faculdades caras, né? Mensalidades aí que passam de 10 mil reais por mês, chegam até 15 mil. E aí, conforme você vai avançando, né? Quanto mais próximo do final do curso você está, mais caro você paga na mensalidade. E assim, nessa linha, né? Quais são as habilidades que a faculdade não ensina? Ah, são muitas. Quando a gente se forma em medicina, a gente aprende sobre doença. A gente não aprende o suficiente, na minha opinião, sobre pessoas, que deveria, né? Porque médico é um especialista em gente. A gente não aprende sobre gerenciar pessoas. Não aprendemos o suficiente sobre inteligência emocional. E isso é necessário para qualquer área da vida, não só para quem quer empreender, mas especialmente para quem quer empreender. Vendas, então, nem se fala, né? Quando você fala em vendas na faculdade médica, parece que você está falando um palavrão, uma coisa ofensiva. Como se aquilo ali não fosse um negócio, como se a faculdade não fosse feita para dar lucro para o dono da universidade, para a empresa que é uma universidade. Então, a gente sai de lá com muito conhecimento técnico, sem saber como fazer isso, sem aplicar, sem saber transformar isso em dinheiro e principalmente com medo de ser mal visto pelos pares, pelos pacientes, pelos colegas, com a sensação que existe só medicina por amor, o que deve ser, porque não é fácil ser médico, se você vai fazer sem amor, não faça, tem jeitos mais fáceis, mais rápidos de ganhar dinheiro, mas a gente não paga a conta com amor, né? Eu não posso ligar lá pro meu próprio plano de saúde e falar, olha, esse mês vou pagar vocês com boas vibrações.
Então, precisa aprender a ganhar dinheiro. Eu achei interessante você comentar aqui inteligência emocional, né? Então, assim, eu pelo menos tenho o estereótipo, né, que o médico é aquela pessoa, assim, sangue frio, que tem que ser calmo nas decisões, nos procedimentos, né? Aonde que está, assim, a necessidade de inteligência emocional? Assim, o que eu não estou percebendo nessa... Olha, o burnout na faculdade médica é grande, a taxa de suicídio entre médicos é alta, né? Porque a inteligência emocional na faculdade de medicina não é falado com esses termos, mas é pensado no sentido de perceba um diagnóstico ruim e passe isso da forma correta para o teu paciente. Receba uma notícia ruim e tente ser humano e máquina ao mesmo tempo, porque você não pode se compadecer demais, você não pode se emocionar demais a ponto de não tomar as decisões corretas. Só que a inteligência emocional vai além disso, ou vai além daquela máscara que às vezes a gente coloca para lidar com situações difíceis, né? Vai de você ver médicos chorando no corredor. Eu passei por isso, eu passei por uma situação no internato, que é o final da faculdade, que eu vi uma médica, que era preceptora, era minha professora, era minha chefe, tratar muito mal uma mulher de baixa renda, uma gestante de baixa renda, que ela levou de acompanhante uma criança de 4 anos. Eu sou mãe agora. Ninguém leva como acompanhante uma criança de 4 anos, ou seja, leva consigo uma criança de 4 anos para parir uma segunda criança, se você tiver qualquer outra opção. E eu lembro que ela foi super grosseira e a mulher já estava super fragilizada e que quando acabou a situação, acabou o parto e a gente resolveu, enfim, eu lembro que eu fui para as escadas do hospital e eu chorei absurdamente com aquilo e eu sofri por muito tempo com aquilo e eu não sabia se eu podia responder, se eu podia reportar, o que eu poderia fazer com aquela situação para não prejudicar a paciente, não me prejudicar, se estava me faltando coleguismo com a médica. Então, assim, me faltou inteligência emocional ali, né? Tem momentos da faculdade que a gente pensa em desistir porque o sofrimento psicológico é muito forte. E aí, quando você sai da faculdade e cai no mundo, você precisa de mais inteligência emocional ainda e também não tem, né? A gente não tem essa matéria, né? Assim, como lidar com as emoções, como gerir emoções, como não se deixar afetar pelas partes difíceis do nosso trabalho, como não levar isso para casa. E não é só sobre ser frio, né? Assim, às vezes precisa, mas inteligência emocional não é frieza emocional, né? Isso aí já seria uma psicopatia, né? Eu preciso sentir para ter empatia com os meus pacientes, mas eu preciso saber gerenciar essas emoções para que isso não me afete o tempo inteiro. Isso não existe. Entendi. E assim, no seu caso, você lida com a parte de emagrecimento, hormônio, estética, né? Como é que... Eu entendo assim que tem alguns procedimentos, você falou de parto, né? Então, talvez assim, tem uma certa subjetividade, mas acho que o aspecto ele é mais objetivo, né? Aí, pensando assim nas diversas instâncias da medicina, né? Como é que você consegue trabalhar nessa questão que você tem que trazer ciência, né? Autoridade, posicionamento, autoridade e conversão também, né? Para atrair clientes e tudo mais, né? Como é que funciona isso? Né? É que eu acho que essas coisas se encontram, né? Primeiro porque, como você falou, eu trabalho com emagrecimento, com tratamento hormonal, público feminino, mas eu gosto de dizer que o meu propósito é transformar vidas. A medicina, tratamentos medicamentosos, hormônios, enfim, são ferramentas que eu tenho para fazer isso. O meu propósito não é emagrecer pessoas. Eu gosto de ver a vida das minhas pacientes transformadas, assim como eu gosto de ver a vida dos meus mentorados transformados. É isso que eu gosto, é isso que me brilha os olhos e que eu sei que para algumas pessoas pode soar egocêntrico, mas eu gosto, eu me sinto feliz quando eu vejo que a vida de alguém foi impactada positivamente, se transformou porque eu passei por ela, né? Que eu consegui deixar aquele lugar um pouco melhor, aquela pessoa um pouco melhor do que quando eu cheguei. E precisa ter tudo isso para a gente ter sucesso, porque para eu transformar a vida das pessoas como médica, primeiro eu preciso ter base científica. É isso que a gente vai buscar na faculdade, em pós-graduação, em curso.
eu preciso ter posicionamento. E quando eu comecei, eu não tinha. Hoje eu falo, né, me imponho um pouco mais, tenho uma voz um pouco mais grossa, mas eu tinha uma voz fina. Eu lembro que eu tinha um professor que falava assim, Carol, para de miar, abre a boca e fala. E quando eu formei, eu era nova, né? Então, o que acontecia era de eu encontrar o paciente, eles falarem assim, mas que horas vai chegar o médico? Ou não levarem a sério o que eu falava, exatamente porque eu tinha uma postura muito tímida, muito retraída. Então, eu tinha o conhecimento científico, eu tinha base, eu tinha inteligência, mas eu não tinha posicionamento. E isso fazia com que as pessoas me questionassem o tempo inteiro em relação àquilo que eu estava propondo para elas de tratamento. E aí, eu não vendia o tratamento. E não é que eu não vendi um tratamento de passar o cartão. Imagina que você é meu paciente no SUS, você é uma senhora, eu sou uma menina nova, explicando para você o que você deve fazer. Eu preciso vender, eu preciso te convencer a tomar aquele remédio, eu preciso te convencer a fazer o que eu quero que você faça. E se eu não tenho postura, por mais que eu seja querida, você vai embora e fala, não vou fazer nada que essa menina falou, tá louco, essa menina tem idade para ser minha neta. Ela não sabe o que ela tá falando. Então, a parte de postura eu tomei muito na cabeça ali nos meus primeiros 2 anos de formada para aprender tanto a não falar mediquês o tempo inteiro, porque o paciente não entende, e às vezes a gente acha que se impor e ter autoridade é falar difícil, não é. E para não falar tão fofo, né? Porque as pessoas não me levavam a sério, assim, chegava a ser cômico o quanto que perguntavam, cadê o médico? E eu, não, a médica sou eu. Você é médica? Carol, e a parte de vendas, eu entendo que você trabalha muito vendas via Instagram, né? Como é que foi esse processo? Eu faço mais venda high ticket no consultório, né? Acho mais difícil fazer isso no Instagram. Mas para você marcar uma consulta comigo, eu preciso me vender a minha consulta. E isso foi uma coisa que eu comecei lá em 2018, bem timidamente, assim, porque eu queria atrair clientes para o meu consultório quando eu estava começando. Nossa, virei chacota demais no hospital. Eu lembro das pessoas darem print, assim, do meu Instagram e mandarem em outros grupos de médico, né? Ai, nossa, agora tá fazendo vídeo, agora é blogueirinha. E, cara, que bom que eu não desisti, de verdade. Que bom que eu não deixei esses comentários me pararem, assim, porque por muito tempo o Instagram foi a minha maior fonte de captação de cliente. Hoje eu tenho muita indicação, então se eu parasse o meu Instagram, eu rodaria 3, 4 meses tranquilamente de agenda, sem problema. Mas eu continuo ali, né, para reforçar a minha autoridade, para falar com as pessoas, para ajudar as pessoas, porque eu acho que a mágica da internet é isso. A gente oferece conhecimento de graça, a gente acolhe as pessoas, a gente ensina alguma coisa ou troca experiência com elas, e isso faz elas conectarem, que é o que vai fazer, eventualmente, elas comprarem da gente. Então, tem pessoas no meu Instagram que estão lá há anos e talvez nunca tenham condições de pagar a minha consulta. E aí eu faço desafios legais, desafios mais baratos, desafios que são beneficentes, porque eu também quero devolver para essa pessoa que está ali comigo, está me acompanhando. E tem pessoas que vão meio que te paquerando ali na internet e aí em algum momento chega mesmo a marcar a consulta, porque gostou do que ouviu, porque se conectou, porque gosta da maneira como eu falo, né, daquilo que eu faço. Então, que bom que eu não desisti. Importante. Instagram é importante. Isso, na sua leitura, né, vale para qualquer médico? É assim, tipo uma vitrine? Qualquer médico. Qualquer médico, Porque, qualquer modalidade. Qualquer modalidade. Por que acontece? Hoje, e aí, se você é médico, tá vendo, talvez você se revolte com isso, mas esse é o mundo real. Você fala assim, olha, eu gosto muito da minha médica, fulana de tal. E aí a primeira coisa que a pessoa pergunta, qual que é o Instagram dela? Então, tem gente que vai falar assim, mas eu não posso escolher meu médico por número de seguidor. De forma nenhuma, não é isso que eu estou dizendo. Mas a primeira coisa que as pessoas vão ver, vão perguntar qual que é o Instagram de fulano? Né? Quando você fala de alguém, médico ou não, a gente pergunta, mas qual que é o Instagram? E quando eu entro no Instagram, não é para eu ver assim, se não tiver pelo menos 1 milhão de seguidores, não vou fazer consulta com ela. Não, é para eu ver quem é essa médica, do que ela fala, o que ela faz, né? Será que ela tem valores alinhados com os meus? É isso que as pessoas querem saber.
né? Então, se você não tá no Instagram hoje, infelizmente, meio que você não existe, né? É mais difícil da pessoa se conectar com você, é mais difícil dela agendar uma consulta com você. E tem um dado legal que é, quando alguém te indica, né? Quando um cliente meu me indica para você, você tem cerca de 80% mais de chance de realmente virar o meu cliente. Mas principalmente se você conseguir ter um primeiro contato rápido comigo. Então imagina que alguém me indicou para você, falou, nossa, ela é muito boa. Aí você fala, qual que é o Instagram dela? Ah, não sei, ela não tem, não usa muito. Essas pessoas provavelmente vão continuar vivendo a vida delas e vão esquecer que te indicou. Vão esquecer de perguntar, não por mal, não porque você não seja importante, mas porque a vida das pessoas é corrida. E se ela tivesse ali na hora, clicado em seguir, você ia aparecer para ela nos próximos dias, ela ia se lembrar, falando, nossa, é verdade, é a médica que fulano me indicou. Deixa eu dar uma olhada aqui. Então, precisa ter. E aí pensando até mais em geral, né, saindo da medicina, né, pensando que os profissionais que precisam estar no Instagram, né, o que você vê assim de... Porque também você tem que se posicionar de uma forma profissional, né? O que você vê aqui que as pessoas fazem erradas, né, os profissionais liberais, quando vão trabalhar posicionamento, autoridade? Você já está quase 10 anos, né, fazendo esse trabalho, né? O que você vê que eles fazem de errado, né? Eu acho que é não ter uma estratégia clara. Então, assim, o que você quer com o seu Instagram, né? O Instagram ele é um recorte da realidade. Então, o que você quer mostrar para as pessoas? Porque eu já escutei de uma pessoa muito tempo atrás, de um médico, quando ele me perguntou o que eu fazia para ter cliente para o meu consultório, eu falei que eu captava no Instagram, ele falou assim, mas você é mulher, né? Eu pensei, bom, nenhuma das minhas partes femininas jamais foi exposta nas minhas redes sociais. E, na época, as maiores referências médicas no Instagram eram homens. Baracá, Muzi, ou seja, o que ele falou não fazia o menor sentido. Ele só não queria se dar o trabalho de fazer o trabalho que eu fazia, que era ficar gravando stories, gravando vídeo. Na época era aquele IGTV, então era vídeo de 15 minutos, né? Agora o Reels é coisa rápida, você faz um de 15 segundos. Na época você tinha que fazer um vídeo com mais conteúdo. Então eu acho que o principal erro é não fazer. O primeiro é esse, não fazer. Ter medo de se expor. E o segundo é não ter uma estratégia clara, né? O que eu quero mostrar, qual lado do que eu faço eu quero mostrar. Então eu vejo médico, mentoradas minhas, que falam assim, mas eu tô vendendo pouco, sei lá, Botox. Aí eu entro lá no Instagram dela e falo, cara, mas eu passei 3 vezes aqui no teu Instagram, eu não vi tu falar nada de Botox. Mas tem quando? Não, tem. Poxa, mas você fez no ano passado, eu tenho que ser uma investigadora para descobrir que tu faz Botox. Então, se você quer vender isso, fala sobre isso. Se você quer se posicionar como, sei lá, especialista em melasma, fala de melasma. Se quer se posicionar, ser vista como especialista em lipedema, fala de lipedema. Né? Às vezes a gente está ali no Instagram e acha que as pessoas têm que deduzir alguma coisa sobre a gente. Não, você que tem que contar. Então, quando você fala estratégia, claro, eu estou entendendo que abrange posicionamento e também uma grade temática do que você está querendo oferecer. Qual é o seu storytelling, né? Do que você fala? Eu sempre dou o exemplo de revista, né? Então, eu falo assim, quando eu comprava revista Capricho, que é uma revista de adolescente, tinha assuntos de adolescente. Quando eu comprava Veja, eu tinha assuntos jornalísticos, sei lá, de política, da atualidade. Quando eu comprava Vogue, eu sabia que eu ia ver sobre moda. Então, qual que é a sua linha editorial? Do que você fala? Não adianta você estar falando de moda se você tem uma loja de móveis. Não adianta você estar falando de política se a tua revista é a Vogue. Então, qual que é a sua linha editorial? Isso precisa estar claro. E para isso ficar claro, você precisa saber qual é o público que você quer atingir. E eu acho que às vezes as pessoas fazem ao contrário, né? Elas querem falar de assuntos que estão no hype, querem falar com todo mundo ou de alguma coisa que está na moda e não param para pensar se o público com quem elas querem se conectar quer falar sobre isso. Faz sentido? Faz sentido. E aí, entendi essa parte, né? E serviu como, no momento, até um canal importante de aquisição, né? Mas você comentou que você tem uma mentoria para médicos também, né? Quando que você montou a mentoria e o que assim, qual foi o gatilho, né? Poxa vida, eu vou fazer uma mentoria, né? Por que você resolveu fazer a mentoria?
Eu tenho uma característica que eu não sei definir se é um defeito ou uma qualidade. Mas toda vez que alguma coisa dá errado, eu quero aprender com isso, eu quero transformar numa coisa boa. Então, a maioria das grandes pontos de viradas na minha vida foi porque eu me lasquei em alguma coisa, né? Então, o modelo de negócio que eu aplico no meu consultório hoje foi porque o modelo anterior falhou e eu recebi cartas motivacionais no correio, né? Os boletos, e eu tive que, cara, preciso virar empresária, preciso ter um modelo de negócio lucrativo, não dá mais para eu trocar hora por dinheiro. E aí, na busca para melhorar isso aí, eu entrei numa mentoria e eu lembro que o cara falou para mim assim que o valor que eu queria ter de faturamento no meu consultório não era provável. Ele falou assim, é possível? Eu falei, ele, mas eu acho improvável. Eu falei, putz, que chato, né? Mas tá bom. E aí eu tava nessa mentoria que ele falou que não ia dar para eu fazer o que eu queria. Não gostei da mentoria, achei ruim, achei desorganizado. Mas no mês que eu tava lá, antes dele me dar ferramentas da mentoria dele, eu bati a meta que ele falou que eu não ia conseguir bater. Aí eu olhei pro meu marido, que é meu sócio, e falei, acho que tem um negócio aqui. Que já tinha expandido um pouco a minha cabeça, né? Falei, acho que a gente tem um negócio aqui. Eu já gostava de dar curso, eu gosto de falar bastante, gosto de falar com pessoas. Falei, eu acho que a gente consegue ensinar outras pessoas a fazerem isso que a gente fez. E aí nasceu a mentoria e tem dado bons resultados também. E tá desde quando a mentoria? A mentoria começou no ano passado. Tem um ano, mais ou menos. Mais ou menos um ano. Teve um primeiro modelo que eu testei, e aí não gostei muito. Fui, né, aprendendo ali na prática, refinando. Cheguei num modelo que eu gosto mais, que é essa que está agora, e que dá bons resultados. E aí é para médico de qualquer especialidade? Qualquer especialidade. Qualquer médico que quer aprender a transformar todos esses anos de conhecimento que ele tem em dinheiro. Sem ferir a ética médica, sem oferecer para o teu cliente coisa que ele não precisa, não é empurrar. Eu não acredito nisso. Eu acredito que quando você é um médico que tem foco em vender, você acaba sendo mais atencioso, porque todo bom vendedor é um bom ouvinte, né? Você precisa saber o que teu cliente quer de verdade, qual é a transformação que ele busca. Então, o meu método de venda faz com que eles sejam mais atenciosos, que eles deem mais atenção para o cliente, que eles perguntem mais, escutem mais. A consulta também fica melhor. E aí você consegue entregar, vender o seu produto, né? A transformação que você gostaria para o cliente que você tem. Tá, então, por exemplo, se eu fosse, sei lá, um ortopedista, né? Eu entrei hoje na mentoria, né? O que aconteceria comigo, assim? Primeiro, eu faço uma sessão diagnóstica. Então, eu preciso entender o que você faz, qual é a sua linha de trabalho, quem é o seu público, como que está a saúde do teu negócio hoje, né? Para eu entender o que a gente pode fazer e quais são os seus pontos cegos principais. Aí eu vou te ensinar um pouco sobre gestão, vou te ensinar a ter produtos lucrativos. Então, o que você pode ter de produto para o teu paciente? Às vezes as pessoas pensam assim, mas só na estética dá para fazer isso. Não, eu tenho uma mentorada que é pediatra, ela não vende procedimentos. Mas eu montei um plano de acompanhamento para ela que, ao invés de eu ir no pronto-socorro para queixas simples, eu pago um mensal para ela, eu tenho acesso a ela, eu faço inalação lá, eu faço o primeiro atendimento da minha filha lá, sem me expor a um hospital. Posso fazer vacina. Então, ortopedista, não sei se tem dor nas costas, como que eu faço um acompanhamento para tratar? O que eu coloco no seu ecossistema? Você opera, não opera? E aí eu desenho um modelo de negócio mesmo, né? Com produtos que sejam lucrativos e que nem tudo dependa só da hora daquele médico. Mas até agora não chegou uma especialidade que eu não consegui planejar. Não que não tenha, mas chegar eu vou pensar também. Tá, então assim, você troca a hora por um tipo de procedimento, né? Que a ideia linkado a um resultado. Isso, é a gente ter algum produto que não seja você trabalhar por hora, que dê mais previsibilidade, né? Que eu consigo ter, por exemplo, previsibilidade de saber quantas vezes aquele paciente vai vir, o que ele vai fazer e quais procedimentos ou quais produtos dentro da minha clínica ele vai fazer que não sou eu que vou entregar. Então, pensa aqui, vamos supor que a minha consulta custe R$1.000, né? Então, se eu vender só a consulta, o meu ticket médio com aquele cliente é de R$1.000. Se a minha consulta custa os mesmos R$1.000, mas eu vendo
outros tratamentos, outros acompanhamentos, seja medicamento, procedimento, enfim, e esse paciente vai gastar 15 mil reais e fazer 3 consultas, porque parte disso não sou eu que vou fazer, é a minha equipe, então o ticket médio dele subiu para 5 mil reais. Só que eu não gastei 3 vezes mais horas para fazer isso. Entendeu? Entendi. Aí a gente falou de gestão, falou de produtos, acho que você tinha comentado a parte de vendas também, né? Sim, que é o que eu gosto. Eu gosto muito de venda porque eu gosto muito de gente, né? E aí eu descobri que vender é entender de pessoas, né? E médico já deveria entender bastante de pessoas. Então, o que eu percebo também? Que a maioria dos médicos, porque tem medo de vender, tem medo de falar de valor, né? Tem medo de falar de dinheiro com os teus pacientes, ele faz ali, né, a consulta, fala que vai ter uma proposta de tratamento e depois a secretária envia um orçamento para esse cliente. E aí o que acontece, Jorge? Vamos supor que você vai fazer um tratamento, uma cirurgia, pode ser uma cirurgia ortopédica, pode ser uma cirurgia plástica, pode ser um tratamento hormonal, de 30 mil reais. E aí a minha secretária te mandou, você fala, caramba, 30 mil reais. É um dinheiro considerável. E aí você fica com dúvidas, objeções, fora o financeiro. Como é que a minha secretária, que não é médica, vai te dar segurança de fazer esse investimento? Se a maior autoridade ali dentro, que é o médico, não discutiu isso com você, não falou abertamente com você sobre por que custa isso, quais são as formas de pagamento, qual a importância de você fazer isso. Então, o que eu vejo é que mesmo um médico que fatura bem, vamos supor que um cirurgião plástico, as pessoas já vão ali para comprar um procedimento caro, se ele fizesse o processo de vendas mais dentro da sala dele, ele venderia mais. E por que você entende que isso é um tabu para a classe média? Porque ainda existe essa sensação de que a medicina é só por amor, como se fosse um sacerdócio. Nunca foi, sempre foi uma profissão. De novo, não é para fazer sem amor. Mas a medicina sempre foi uma profissão, desde sempre. Todos os médicos fizeram isso para serem pagos, né? Para dar conforto para tua família. Você quer ter uma vida confortável, você quer, sei lá, viajar com teus filhos? Eu também, né? Mas existe esse tabu que eles falam de uma mercantilização da medicina. Isso já existe, é isso que acontece nos planos de saúde, é isso que já acontece nos hospitais, o que acontece por baixo dos panos nas internações hospitalares, enquanto as metas existem para serem batidas, não porque o paciente precisa ficar internado, mas porque o hospital precisa faturar. Isso, na minha opinião, é uma mercantilização da saúde e da medicina. Eu oferecer para o meu cliente um tratamento melhor por um valor justo, que faça sentido para ele e que ele está disposto a pagar, é uma negociação normal e vantajosa para todo mundo. Você recebe um tratamento bom e eu recebo para te fornecer um tratamento melhor. E na sua mentoria, como é que você ajuda a quebrar essa crença? E como é que você trabalha isso com os mentorados? A gente conversa muito sobre isso para expandir a mente. Eu mostro, inclusive, casos reais para eles e mostro que a maioria dos médicos que eles têm como referência, né, de sucesso na carreira, eu falo, olha, eles dão muitos cursos muitos bons, né, assim, com conteúdos incríveis da parte técnica, mas o que fez eles realmente alavancarem na carreira foi entender de gestão e vendas, não foi entender só de medicina. Aí isso faz explode a cabeça dos médicos quando eles enxergam isso, né, e depois que você vê, não dá mais para desver. E você percebe que realmente você precisa investir em educação mais empresarial para deslanchar na sua carreira. E a gente falou muito dos gaps, né, de formação e tal, mas mesmo assim os médicos empreendem, né? Mesmo sem ter trabalhado esses gaps e tudo mais. E às vezes tem uma trajetória talvez não tão fácil, né? Então acaba tendo que trabalhar muito, né? Vive aí momentos aí que são desafiadores, né? Em termos de financeiro, Sim. emocional, a gente falou de burnout e tudo mais. O que você vê assim em suma, né? Quais são os erros que esses médicos fazem, né, quando eles começam a empreender por conta própria?
A gente está falando disso aqui, eu estou falando de dificuldade, mas vamos deixar claro que o médico já é 1% da população. Quando a gente olha em linha salarial, né? Um médico bem mediano já tem um salário muito acima da média populacional do Brasil. Mas quando você fala assim, a maioria dos médicos empreende, sabe o que é engraçado? 90% dos médicos que eu encontro não se enxerga como uma empresa. Não tem aquele papo que a gente fala assim, eu sou uma eu-presa. Não, eles não se veem como uma empresa. Eles não sabem diferenciar, por exemplo, o que é salário deles e o que é dinheiro da empresa. Então, eles abrem um consultório, que eles não enxergam como empresa, e aí eles acham que todo o dinheiro que passa pelo consultório é deles. Ele pega o cartão de crédito e gasta. Se tem dinheiro no caixa, é meu, eu posso usar. Então, não existe fluxo de caixa, não existe prolabore, não existe uma diferença entre as contas do consultório e as contas da pessoa física, né? Eles não separam CPF de CNPJ. E isso mostra para mim que, apesar de ser autônomo, de ser um profissional liberal, eles não se enxergam como uma empresa. E isso é engraçado, né? Porque outras áreas da saúde têm uma noção maior nisso. Não sei por quê. Talvez porque ganhe-se de início menos dinheiro, então esses outros profissionais eles têm que se arriscar empreendendo e buscar educação nisso, né, para ganhar um dinheiro melhor, mas a classe médica não se vê como uma empresa. Ele se vê como um prestador de serviço. Então, ele acha que tudo que ele ganha ou tudo que ele fatura é dinheiro da pessoa física dele e é por isso que tanto consultório quebra. Não tem noção financeira e não tem gestão. Tá, em outras palavras, uma boa gestão de fluxo de caixa, reserva financeira. Não existe, né? Assim, a maioria dos médicos não se enxerga como empresa, então eles acham que tudo é salário. Tá. E aí a forma de suprir um fluxo de caixa deficiente acaba sendo trabalhar mais, buscar mais coisas. Exatamente, aí trabalhar mais e aí eles ficam numa roda de ratos que as contas não estão fechando. Esses dias eu conversei com um médico que ele achava que tinha um lucro bom, né? Ele tinha um faturamento ok, só que quando a gente colocou no papel, o custo dele era muito alto e ele ganhava por hora infinitamente menos do que ele achava que ganhava. E ele falou assim, caramba, acho que era melhor eu ser Uber. Eu falei, do jeito que você está fazendo, talvez você ganhasse um pouco mais. Por quê? Porque ele precificava mal. Ele não sabia precificar a hora dele, não sabia precificar os produtos que ele tinha para oferecer. E ele tinha um custo desnecessariamente alto. Então, quando a gente via o que sobrava da operação dele, era muito menos do que ele achava que sobrava. E aí, fica fazendo o quê? Poxa, as contas não fecham, então vou pegar mais plantão. Eu vou trabalhar mais. Ou eu vou fazer um novo curso, eu vou aprender uma outra técnica, eu vou atrás de um novo produto. E você vai continuar tendo o mesmo problema, porque o problema não era falta de conhecimento técnico, porque isso a maioria dos médicos tem mais do que o suficiente. O problema tu não sabe vender e não sabe gerenciar o teu negócio. Então, você vai fazer outro curso, gastar mais dinheiro e vai continuar sem ter ROI. Porque se você não sabe vender o produto que você tem hoje, você continua sem saber vender o produto que você vai ter amanhã. É esse gap que eu percebi, é nesse gap que eu gosto de atuar. Legal. E isso vale para vários negócios, né? Talvez vários. Medicina seja mais sensível, né? Porque tem que fazer um investimento muito mais alto para se formar. Para começar, né? Tem que investir também se você vai montar um consultório, também dependendo da modalidade, também tem que fazer outro investimento. E aí o fluxo fica bem mais sensível, né? Sim. Aí, voltando aqui, mudando talvez totalmente o enfoque, né? Se alguém chegasse para você e falasse, Carol, você vai viver 50, 100 anos a mais que seus avós. Essa seria uma boa ou uma má notícia para você? Depende de como eu viveria. Eu acho que a gente pensa sempre que a gente quer viver mais, mas eu quero viver mais melhor. Se eu tivesse que viver 50 anos a mais, sem as pessoas que eu amo, sem fazer as coisas que eu gosto, me sentindo doente, eu realmente acho que eu prefiro partir. Agora, se eu pudesse manter uma vida de como eu tô hoje para melhor, aí eu topava. E aí, talvez você se automedicando, né? Então, assim, num cenário que você vai viver 50, 100 anos a mais do que você tinha planejado,
O que você teria que começar a fazer hoje para ter essa qualidade de vida? Inteligência emocional, sempre. Eu acho que a gente não fala o suficiente sobre isso. Fazer o básico bem feito é tirar aquilo que te faz mal e aderir naquilo que te faz bem. Então, água em abundância, exercício com frequência, oração, meditação, com a conexão espiritual que você gostar de ter na sua vida. E se cercar de pessoas que você ame. Eu acho que isso faz parte do segredo da longevidade. Tá, e você falou que tem que colocar. E o que tem que tirar? O que tem que tirar? Primeira coisa que eu tiraria são pessoas negativas demais, pessimistas demais, que contaminam a gente. Pessoas que jogam contra você. Tiraria excessos, tá? Apesar de eu ser nutróloga, eu não levo uma vida 100% sem açúcar. Eu acho que, poxa, aniversário da minha filha, eu quero comer brigadeiro junto com ela, né? Não vou comer brigadeiro todos os dias. Então, açúcar em excesso, tudo aquilo que é em excesso acaba fazendo mal pra gente. E tiraria a preguiça de tudo. Preguiça de trabalhar, preguiça de se exercitar, preguiça de se cuidar, preguiça de estar com as pessoas. Eu acho que preguiça é o pior pecado que a gente tem, porque ele faz a gente cometer quase todos os outros. Uhum. E é um desafio, assim, estar preparado, porque não é só a questão de ter autonomia, mobilidade, mas tem que ter também reserva financeira, tem que ter várias coisas. Com certeza, não dá pra... Como eu falei, eu não gostaria de viver 100 anos se eu não tivesse condições de viver com qualidade. Então, quando a gente fala de longevidade, às vezes as pessoas falam assim, medicina de longevidade. As pessoas acham, né, medicina anti-aging. Vamos viver para sempre, parece uma coisa meio ficção científica. Não, quando a gente fala de longevidade viver o máximo possível da melhor forma possível, que é morrer bem velho, me sentindo muito jovem. E aí não dá para eu fazer isso sem reserva financeira, porque eu não quero trabalhar, eu gosto muito de trabalhar, mas eu não quero trabalhar no ritmo que eu trabalho hoje até o final da minha vida. Eu quero aproveitar, quero viajar, quero curtir. Então, se eu tivesse esses anos a mais, eu quero estar com a minha reserva financeira ali em dia para eu curtir, né? Porque passar 100 anos a mais trabalhando, não sei se eu ia gostar. Meu marido ia falar que eu ia gostar, mas talvez eu quisesse descansar um pouco mais. Por outro lado, que eu vejo pessoas que trabalharam muito, estão sócios de consultoria, que eram presidentes de consultoria e tinham uma vida super puxada, se aposenta em menos de um ano, acaba morrendo, né? Então, assim, tem uma coisa de... Mas sabe que é isso? É perda de propósito. Perda de propósito, né? A gente não pode perder o propósito. Na medicina, isso a gente estuda mesmo. O idoso, quando ele perde o propósito, qualquer pessoa, tá? Mas a gente fala do idoso porque é comum de ver isso. Quando ele perde o propósito dele, então vamos supor que ele era o provedor da casa, ele trabalhava, ele tinha uma função. Quando ele fica em casa aposentado, ele deprime, adoece e morre. Perder o propósito mata o ser humano. Então, de novo, não dá para ter preguiça. Você precisa encontrar um propósito, você precisa ter um motivo para levantar da cama todos os dias, né? Para querer fazer alguma coisa, senão a gente morre. E se você tivesse que começar do zero, né? Então, se tivesse que voltar e começar do zero, com tudo que você aprendeu, o que você faria diferente? Eu começaria mais rápido, eu teria menos medo. Mas eu não mudaria muita coisa, não, porque eu acho que os perrengues que eu passei me tornaram a pessoa que eu sou hoje. Mas eu teria sido mais rápido, eu teria duvidado menos de mim, eu teria apostado mais. Sabe aquela frase, erra rápido, corrige rápido e segue em frente? Eu teria sido mais eficaz nisso. E aí a mesma jornada? Mesma jornada. Abriria minha continha no Instagram, talvez fosse hoje um TikTok. Mais intensidade no Instagram? Mais intensidade ainda no Instagram. Eu ainda acho que eu faço pouco, de verdade. Esse ano eu tô mais ferrenha, assim, tô mais blogueira, tô fazendo mais parcerias. Mas eu ainda acho que eu faço pouco. Eu realmente acho que eu poderia fazer melhor em tudo. Eu sempre acho que eu poderia dar mais. Eu acho que eu poderia fazer melhor aquilo que eu já faço. Só que se eu tivesse tido menos medo, escutado menos as pessoas que duvidavam de mim, escutado menos as pessoas que falavam assim, esse negócio de internet não vai dar em nada, isso aí é para quem vai se expor. Enfim, eu teria feito mais rápido e talvez estivesse mais longe já hoje.
E a questão da ambiência, né? Então, assim, até que você montou uma mentoria, você gera também essa experiência de ambiência para outros médicos, né? Mas quando que foi, assim, na tua carreira, o momento que você percebeu que você tinha que trabalhar a ambiência? Você até falou que quando foi olhar a gestão, você nem procurou fazer gestão onde os médicos faziam, você foi Não, eu buscar fui atrás. empresários, né? Então, isso chamou a atenção, Empresários, foi. né? Porque eu queria pessoas assim como você, que expandissem a minha visão, né? Porque às vezes eu tô em conversa com grandes empresários e eles têm problemas que eu nem imagino ter, ou têm faturamentos e quantidades de funcionários que para mim eram inimagináveis. Então isso expande muito a minha visão, me faz perceber que existe um mundo muito além daquilo que eu conheço. E a ambiência é importante por isso que ela molda a nossa maneira de ver o mundo, ela molda a nossa maneira de pensar, a maneira como a gente toma decisões. Então pensa assim, se eu tivesse ficado com aquela galera do plantão que só reclamava, eu seria uma médica reclamona, que odeia ser médico, que fala que medicina não é mais a mesma coisa, que medicina não dá mais dinheiro, nananã, mas que não fazia nada para mudar e que além de não fazer nada para mudar, pegava aquilo que eu tinha decidido para mim como caminho a seguir para sair daquele lugar que eu não gostava, para eu sair de um ambiente que era ruim para mim. E eles não só não faziam, como falavam mal, mas se eu tivesse ficado lá ou se eu tivesse escutado eles, eu não estava aqui hoje, né? Então, assim, se expor a ambientes novos é o que faz a gente crescer, enxergar o mundo um pouquinho pela visão de outras pessoas que têm outras experiências de vida ou que estão mais na frente que você. É sensacional, amplia a sua visão, faz você querer crescer mais, faz você aprender de um jeito barato, né? Aprender com o erro dos outros é sempre mais barato do que errar sozinho. Eu acho isso muito importante. E no caso, assim, eu entendo que medicina, né? Você até é uma profissão mais fechada, né, em termos de silo, né? Então você tem você acaba interagindo menos com outros profissionais, acaba ficando muito circunscrito ao mundo da medicina, né? Sim. E a minha eu queria entender aqui no seu caso quando que você percebeu, cara, eu tenho que sair dessa bolha. Eu tenho que buscar uma outra ambiência, porque não é normal, não é comum, Não. e é uma decisão difícil para o médico tomar, né? Sim. Mas foi exatamente em busca de resultados diferentes. Eu sempre penso que eu Mas nunca... quando que você teve essa... Olha, eu mudei muito de ambiente para fora da parte médica de uns 2 anos para cá. Quando eu quis mudar modelo de negócio, e aí eu sempre gostei de estudar marketing, mas eu comecei a estudar vendas. Aí eu falei, pô, vou estudar venda, eu vou falar com um cara que entende vendas. Aí, se eu vou falar de marketing, eu quero falar com um cara que é muito foda em marketing. Eu quero ir para um ambiente com pessoas que são fodas naquilo que elas se propõem. E por mais que eu seja uma médica muito boa em tudo isso, existem pessoas melhores do que eu que vão me formar. E existem médicos também melhores do que eu. Mas aí eu decidi que eu queria beber na fonte mesmo, fazer um caminho mais difícil, pegar menos mastigado. E foi bom, eu gosto muito. Eu gosto muito de aprender com pessoas de outras áreas. Aí é raro, assim, né? É mais difícil, né? Eu vejo assim, né? Que eu vejo empresários que são extremamente solitários na decisão e tudo, acaba procurando, né, essa ambiência, Sim. mas quem está na medicina acaba ficando muito fechado. Muito, né? fechado. Eu brinco que médico é muito bairrista, né? Então eles não querem aprender com não médicos, o que para mim é bom, para o meu nicho, para minha mentoria. Eu já sei disso, então eu uso isso a meu favor, né? Eu falo muito assim, para de aprender sobre consultório com um cara que não tem consultório. Então, é bom, eu uso isso a meu favor. Mas eu queria aprender com vivências diferentes. Eu gosto de aprender com vivências diferentes. Eu gosto de trocar ideia com pessoas que têm uma visão de mundo diferente da minha e que às vezes podem até discordar da maneira como eu penso e faço as coisas, porque eu acho que isso sempre amplifica, né, o meu conhecimento, a minha bagagem cultural, me ensina coisas novas. Eu não quero ficar o tempo todo sendo a pessoa mais inteligente da mesa ou estar em um lugar que todo mundo concorda com tudo que eu falo. Eu acho isso muito perigoso. E médico tem uma tendência natural a fazer isso, porque a gente separa, né? Então, congresso de nutrologia, sou nutrólogo. Congresso de ginecologia, sou ginecologista. Congresso de ortopedia, sou ortopedista. Então, eles juntam só ali naqueles grupinhos e médico é bem um contra o outro, assim, ele não é uma classe unida. Então, eu queria aprender com pessoas diferentes e romper esse negócio de estar sempre no mesmo grupo, com as mesmas pessoas que pensam das mesmas formas. Eu acho que isso me gera menos crescimento.
E aí, quando você muda a ambiência, o que mudou para você? Qual ponto cego que você não estava percebendo? Por exemplo, eu não era boa de gestão. Eu não era boa de gestão de equipe, né? E a maioria dos médicos não é. A gente fica muito, muito focado ali em atender, em falar com o cliente e não para avaliar número, não para treinar a nossa equipe. Então, quando eu caí nesse mundo corporativo, né? Quando eu fui conversar com essas pessoas, que eu vi assim, caramba, eu sou tão boa com pessoas e eu não estou sendo boa com as pessoas que movimentam o meu negócio, que é a minha equipe. Eu preciso estar mais do lado delas, eu preciso dedicar tempo a elas, né? Entender o que elas querem, treinar elas para fazerem aquilo que eu espero que elas façam. E eu só tive bem essa noção quando eu saí do meio médico, porque eu brinco que médico só sabe gerenciar a equipe de parada. Saiu ali do parada cardíaca, a gente não sabe mais o que fazer, para onde mandar cada pessoa. E, de novo, talvez se eu tivesse ficado só nos congressos médicos, eu não teria aprendido isso. Então, esse ponto de virada foi um ano que eu sentei com meu sócio e falei, eu sei muito de medicina, eu sei muito de ciência, eu sei muita coisa daquilo que eu preciso entregar para o meu paciente. O próximo ano, eu vou investir em conhecimento que não seja da área médica, eu vou investir em conhecimento de negócios, de empreendedorismo, empresarial. Eu quero ser uma empresária melhor, eu quero ser uma CEO melhor, uma gestora melhor. Eu já sou uma boa médica. Eu não vou ficar indo em congresso para ouvir a mesma coisa todo ano. Eu quero aprender outras coisas com outras pessoas. E isso alavancou o meu negócio. Uhum. E pensando aqui na questão de inovação, né? E assim, como que você vê a medicina mais para frente, né? Então a gente pega várias áreas, tem uma série de transformações, evoluções. Medicina, talvez o leigo, né? Quando está vendo, você não percebe a quantidade de coisa, a velocidade com que as químicas, as medicinas estão sendo geradas, princípios e medicamentos que ficam obsoletos numa velocidade muito rápida, né? A gente acaba quem está de fora acaba não tendo essa percepção, a velocidade com que você cria novas químicas, né? Ativos e como que isso também começa a ser, porque antes era um remédio para todo mundo, né? Como que você começa a personificar, né? Então como é que você vê assim, tentando sair assim da medicina como é hoje e olhando um pouco mais para frente, o que você está percebendo assim? Sabe que é legal? Quando eu me formei, não faz tanto tempo assim, tudo que a gente aprendia de novo sobre medicina, medicamento, tratamento, enfim, basicamente era livro. E pensa quanto tempo demora para tu escrever um compêndio, que você vai pegar muitos artigos publicados, todo um processo para escrever, resumir, etc. E quando esse livro é publicado, novas coisas foram descobertas. Então, até não muito tempo atrás, até a disseminação desse conhecimento acontecia de forma muito mais lenta. E hoje eu vejo que as coisas crescem meio que em exponencial geométrico, né? A gente tem uma mudança, né? Um novo medicamento. Aí rápido outras empresas investem em fazer uma versão ainda melhor daquele medicamento. A gente tem o conhecimento por conta da internet sendo disseminado muito mais rápido. Eu consigo participar de um congresso em Harvard, um congresso numa universidade da Europa, e eu consigo aprender coisas que vão chegar na faculdade médica, né, quando isso sair em livro e tudo mais, talvez daqui 5, 10 anos. Só que eu consigo ter acesso a essa informação muito mais rápido. E isso é muito legal. A gente vê essa evolução muito rápida. É importante para o médico ele estar em constante aprendizado, em constante evolução. Eu vejo essa parte das IAs que está crescendo muito e que eu acho que isso na área médica, meu Deus, vai pegar um espaço muito grande, porque por mais estudiosa que eu seja, eu jamais vou conseguir ter a rapidez de raciocínio e a atualização de uma inteligência artificial, mas uma inteligência artificial jamais vai conseguir gerar o nível de conexão humana que eu consigo gerar. Então, eu acho que o mais importante é estar atualizado, porque tudo no mundo evolui muito rápido agora, mas não perder o diferencial de ser uma pessoa humana falando com outra pessoa humana,
porque é isso que vai salvar os médicos que estão com medo de serem substituídos por máquinas. Assim, eu invisto muito em startups, né? E aí uma das teses que eu aposto bastante, você pode até ter percebido pelas perguntas, é a questão de health tech, né? Então eu pessoalmente acredito na tese da longevidade e isso só é possível com muita tecnologia. Sim. E então é capaz de ter empresas de medicina entre as 10 empresas mais valiosas do mundo, né? Então é uma Com certeza. questão de tempo, né? E aí nos pitches de startups que eu recebo, então o que eu percebi? Isso assim, se você pegar os últimos 2 anos, a questão de interpretação de imagem, ela não melhorou muito em termos de precisão, tecnologia, melhorou um pouco, né? Mas não foi uma coisa disruptiva, mas ficou muito mais acessível. Então, as pessoas que faziam isso muito bem tinham tecnologias muito difíceis de ser programado. Hoje, qualquer um consegue. Então você disseminou terrivelmente essa questão. E toda a parte de você interpretar estudos médicos, interpretar a conversa do médico com o paciente e indicar doenças raras, sugerir diagnósticos, isso teve um avanço assim considerável nos últimos anos. Né? Porque é o que eu falei, quando você pega essas health techs, quando você pega tecnologias que ajudam isso, por mais especialista que seja o médico, ele vai ser nichado, ele vai ser muito bom em uma outra coisa, ele vai estar sujeito a falha, ele vai estar cansado, ou ele não vai conseguir pensar numa raridade, né? Porque a gente sempre fala, o próprio professor de medicina fala, se você ouvir cascos, aposte que é cavalo, não fica procurando zebra. Só que às vezes é zebra. Pode ser. E aí, essas tecnologias vão chegar para facilitar isso, para a gente ver essas minúcias do diferencial e para trazer também mais velocidade, mais rapidez, mais acesso a uma medicina mais personalizada. Eu vejo isso com bons olhos. Eu sei que tem médicos que não gostam, que são avessos à tecnologia, mas eu vejo isso com bons olhos. Eu acho que nunca vai deixar de ter lugar para o bom médico e o que a gente tem que fazer é estar atualizado e acompanhar o mercado, que é pensar como é que eu uso isso a meu favor, ou a favor do meu paciente. Né? O que eu posso fazer para personalizar cada vez mais a medicina que eu vou entregar para cada pessoa. E aí entra nanorobô, entra você codificar de acordo com a genética da pessoa. Né? Você entrar na parte de telômeros. E outra coisa que esse já percebe claramente é que para você validar uma pesquisa médica, você levava muito tempo. Agora você consegue acelerar esse processo através de simulação. Sim. Então você corta muita etapa e já entra numa fase de teste bem mais avançada. Isso reduz a velocidade da produção, né? Muito mais rápido, né? Porque eu falei assim, o conhecimento científico ele está crescendo numa velocidade quase que assustadora, né? A gente não tem mais um, a gente vai crescendo em exponencial geométrico. Então parece que quanto mais conhecimento a gente tem, mais isso amplia, mais rápido ele fica e mais coisa vai chegar. O que, de novo, é difícil de acompanhar, mas é muito legal de ver acontecer. Não, muito bom. E, bom, acho que eu normalmente pergunto onde que encontra, né, as pessoas, mas aqui a tua presença no Instagram e tudo mais, né, então doutora Carolina... Doutora Carol Magalhães. Carol Magalhães, fácil. Salvo em todas as redes sociais, porque não tem erro. É DRA, de doutora Carol Magalhães. Acabou. Acredito que se você pesquisar, eu sou a primeira que aparece. Isso é bom. O Instagram é fácil de lembrar, tá, gente? Às vezes você coloca um negócio cheio de asterisco, corte, depois a pessoa vai digitar lá e não sabe como é que te encontra. Então, o meu é bem fácil, eu tento ficar com ele para todo sempre. Muito bom, né? E você aqui que está acompanhando, né? Assim, médico ou não, né? Mas tudo que a gente está discutindo aqui é super válido para todo mundo que quer empreender, né? Então, às vezes você é um especialista num determinado assunto, numa especialidade, está há muito tempo no mercado, domina esse conhecimento técnico, assim como os médicos que levaram uma década e meia para adquirir esse conhecimento. E depois você sair do
de um regime CLT e para empreender exige habilidades e conhecimentos que você tem que trabalhar, né? Então, o que a gente viu aqui é como é que você lida com a questão da gestão, com a questão de vendas, né? E com a questão aqui do controle emocional, né? Então, assim, isso que a Carol faz na mentoria dela de médicos, né? É uma receita que você consegue replicar para quem quer montar o negócio, para quem quer começar a avançar nessa jornada, né? Um exemplo muito bom na hora que você compara a questão aqui de autoridade e posicionamento. Então, como é que você cria uma vitrine, é visto, é lembrado, né? E talvez nem vá vender o teu serviço no LinkedIn ou no Instagram, mas quando a pessoa vai e consulta o teu perfil, ajuda nesse processo de conversão, porque dá um pouco dessa visão de autoridade, né? Então, assim, acho que aqui o exercício para quem está acompanhando o podcast é começar a traçar esses paralelos, né? Se o médico, né, consegue fazer essa transição, quem está no mundo corporativo, está mais com contato com finanças, com gestão e tudo mais, né, deveria também ter essa bagagem, essa pegada para fazer essa transição, né? Então, assim, foi uma aula, né, sobre transição. Se você pega na MLS, acho que o que mais tem é mentoria para médico, né? Então você vê que tem uma demanda bastante agora, existe uma grande demanda em várias áreas diferentes, né? Então é um mercado que realmente, quando a gente fala aqui de educação empresarial, é um mercado onde realmente tem uma lacuna interessante, né? E olhar, né, como que está sendo resolvido e o sucesso dos médicos que estão passando por essa mentoria. Então a pessoa multiplica por 10 o faturamento, lota a agenda, né? E não está trabalhando mais, na verdade compra o tempo de volta e passa a ter uma vida com muito mais qualidade. Muito mais qualidade, que é o que todo mundo quer, né? A gente não quer só ganhar mais dinheiro, a gente quer viver melhor de novo, a gente quer longevidade. Eu não quero viver mais, eu quero viver melhor. Eu não quero só trabalhar mais, eu quero trabalhar melhor, ter tempo para viver, ter tempo para ser feliz. Então, gosto muito disso. Muito bom, muito obrigado. Obrigado aqui pelos ensinamentos. Eu já estou esquecendo de novo. Deixa eu te deixar. Esse livro aqui, Inabalável, eu conto a história de que eu fiquei perdido no mar. Fiquei 2 dias perdido no mar, né? Já tem esse episódio do podcast com essa história? Meu Deus! Com essa história não, eu tenho o livro, né? Não, eu vou ler, mas fiquei chocada, não sabia. Sim, aí o pessoal pergunta, conta como é que foi e tal, e chega uma hora que é melhor deixar escrito, né? Facilitar, toma, lê aqui, querido, já não vou contar de novo. Né? Então, mas são várias histórias de superação, né? 13 histórias de superação. A minha acabou dando o nome pro livro, né? Inabalável, né? Que legal, já adorei. Meu Deus, eu vou ler e vou fazer um post no meu Instagram, porque agora eu tô curiosíssima com essa história. Tá vendo? Eu não tenho uma história tão legal assim para contar. Ainda bem, também não tô pedindo, mas agora estou curiosa, quero ler É uma já. história assim que marca a pessoa, né? Para sempre. Poxa, né? Positivo e negativo, assim. Para mim, se eu voltasse no tempo, eu queria ter passado pela mesma experiência. Sim, porque faz o que eu sou hoje, né? São as experiências que a gente viveu que tornam a gente na pessoa que a gente é. Então, também acho. É a dor do crescimento, né? Muito legal, estou curiosíssima. E, Jorge, foi um prazer. Muito obrigado por ter me convidado para participar. Eu sei que você já recebeu muitas pessoas brilhantes, interessantes. Espero realmente que eu tenha conseguido contribuir. E já vou deixar aqui estendido o convite, porque agora, além do Instagram, a gente tem que ter podcast. Então, eu estou começando o meu e você já está convidado e convocado para participar também. Tá bom, é só marcar. Foi um prazer. Tá bom, obrigado. Obrigada. E acompanha a gente aqui no canal, compartilha, né, passa aqui para quem você acha que está precisando, né, desse estímulo, dessa referência, né, e até o próximo episódio.